Fala galera, seguindo aqui com mais um tutorial do NBA 2K Mobile. Iniciar aqui. E esse, se eu não estou enganado, é o nosso quarto vídeo sobre tutorial, né? Já falamos de todo esse lado esquerdo aqui, ó. Todas essas abas iniciais aqui do lado esquerdo. E agora vamos para esse lado direito, mas sem falar do desafio. Vamos falar sobre os outros modos de game aqui e sobre o Courtside Pass aqui embaixo, tá? Vou começar pelo Courtside Pass. Vamos entrar nele, tá? O Courtside Pass, pessoal, ele é muito parecido com a entrada diária, tá? Não tem muita diferença, vou voltar aqui desde o começo. Ele é bem parecido com a entrada diária. A diferença é que ele tem dois formatos. Tem um formato grátis, que é assim como a entrada diária, a gente ganha por acesso, né? Por exemplo, eu aqui, ó, estou no 8º dia, é o 8º dia do mês, tá? E ele vai escalando os dias, né? A diferença para a entrada diária é que a entrada diária a cada 5, 6 dias a gente ganha, né, um envelope com um jogador de uma categoria específica, né? E aqui não, aqui são prêmios mais variados, né? Benefícios mais variados. Já ganhei moeda, esse símbolo aqui do Golden State Warriors que dá para usar, né, no modo rebobinar. Aqui veio um envelope, se eu não me engano veio um equipamento, tá? E aqui seguindo, né, o curso do Courtside Pass são mais recompensas, como você provavelmente vai conseguir visualizar também no seu jogo. A diferença, né, que como eu disse tem os dois modos, tem o modo Premium, tá? Que, né, a diferença do modo Premium pro modo grátis é que são premiações todos os dias, né? Você ganha recompensa todos os dias, caso assine o modo Premium, tá? Incluindo, e você também consegue visualizar quais são os jogadores, né? Tem alguns envelopes, só que, por exemplo, deixa eu clicar aqui, aqui você consegue ver que é o Chris Paul, né? De uma carta Malaquita, carta muito boa do Chris Paul, uma carta do Joel Embiid, ó. E só vai melhorando, ó. Carta Alicerce do Curry, mas é uma carta, ó, que tem um Czinho ali, tá? Então, né, é uma premiação muito melhor, né? Mas evidentemente, né, para você ter o modo Premium, vou clicar aqui em ativar só para a gente visualizar, R$ 35,90. Se estiver disposto, né, você tem recompensas muito melhores. É uma forma também de ganhar cartas novas, tá? Para quem tiver interesse. Então o Courtside Pass basicamente é isso, não tem, né, ele é autoexplicativo também, não tem muito que de inovação assim para se explicar. Vamos sair aqui, vamos para agora uma parte importante que é os outros modos de jogar, né, pessoal? Tem o desafio aqui rolando, que é o Hotspot, mas eu não vou mostrar desafio hoje, vou pular para o modo de games e focar basicamente aqui nos torneios, tá, pessoal? E nesse Hit to Hit, né? Vou começar aqui pelo torneios, né? Que para mim esses dois, vou voltar aqui para continuar falando, os dois são mais importantes, tá? O Crews também, aí vai muito do gosto, né? Eu particularmente não me interessa tanto o modelo de jogo. E aqui a academia de treino, para quem está começando e quer aprender algumas coisas, principalmente algumas jogabilidades, né? Eu basicamente usei pouco, tá? Mas vamos começar pelo torneio, explicar um por um, tá? O torneio, deixa eu voltar aqui, tá? O torneio, ele fica disponível a partir do momento em que você passa, né, a subir de categoria. Hoje eu faço parte do Quartzo Titânio, né, que é uma categoria nova que eu fui fazer parte esses dias, mas deixa eu voltar aqui desde o começo. Você começa como, né, as suas cartas também vão sendo sorteadas. Começa tudo pelo Granada, tá? Ó, Granada, e aí categoria por categoria. Ó, Água Marinha, né, Safira Roxa, Quartzo Rosa, Cristal Arcano, Antimatéria, Ágata, Malaquita, Pedra da Lua, Meteorito, Solar e o Quartzo Rosa. O meu está a partir do Antimatéria, tá, pessoal? Eu joguei o Granada, tá? Mas depois eu dei um tempo de jogar, né? Ainda não conhecia muito do jogo. E quando eu voltei, eu já estava na categoria Antimatéria, né? Na minha força. E aí eu passei a jogar do Antimatéria em diante, tá? Por que que esse modo, tanto esse quanto o Hit to Hit, são importantes, pessoal? Primeiro, porque esse é o modo que você mais tem chance de ganhar cartas no draft, tá? Sempre que você conclui uma partida, né? Como vocês provavelmente já jogaram, você consegue cartas do draft. E aí vai oscilando, né? No desafio normalmente são 3, tá? Tem uma variação ali de desafio para desafio, mas normalmente são 3 que você ganha. Aqui não. Deixa eu entrar aqui no Finals. Aqui, se você completar, aqui tem os bônus, tá? E aí vamos para esse lado aqui, 2 bônus, tá?
Você pode... Os bônus são as cartas de draft, tá bom, pessoal? Você conclui o jogo, ganha. Só que para você ganhar, acumular os bônus, né? E ganhar o máximo de cartas de draft do jogo do torneio, que são 16 cartas. 16 cartas não, né, pessoal? 16 escolhas. E aí podem vir cartas, pode vir equipamentos, tá? Vai variado. É uma coisa ali de sorte mesmo. Então, para você ganhar essa recompensa de bônus, você tem que concluir os pré-requisitos, tá? E aqui embaixo fica escrito. No caso, né? Eu vou só aqui para a semifinal, só para mostrar primeiro e depois eu volto ao final. No caso aqui da semifinal do antimatéria, a recompensa bônus para poder ganhar, né, esse limite máximo de 10 envelopes, no caso concluir os 10, né? E posteriormente ganhar 16 escolhas de draft quando concluir o jogo, você tem que ter um pré-requisito aqui de dar toco. Então, para cada toco, vai somando aqui, tá? E, ó, você consegue ver aqui embaixo, ó, do lado seguinte, tem um pré-requisito que você ganha 3 vezes mais para cada toco de um jogador de Detroit Pistons. Então, né, também é autoexplicativo, que normalmente, o que eu fiz provavelmente quando eu estava jogando isso aqui. Você pode ver que eu já ganhei, tá? Sempre que fica escrito simulação é porque você já ganhou, então você pode simular. Eu escalei o máximo de jogador do Detroit Pistons que eu poderia, tá? Para eu poder tentar dar o máximo de tocos que eu poderia. Então, quanto mais toco eu desse, mais ia ser multiplicado. No caso, se eu escalasse nenhum jogador do Detroit Pistons, pessoal, eu teria que dar, ó, aqui está multiplicado por 2. Então eu teria que dar pelo menos 5 tocos, né, no jogo, independente do jogador, para poder concluir os 10 da recompensa de bônus e ganhar as 16, tá? Mas se eu tenho um jogador do Detroit Pistons, já vai multiplicar por 3. Então, no caso aí, provavelmente teria que dar só 3 tocos, tá? Mas esse é um pré-requisito difícil, tá? Toco não é uma coisa tão fácil de dar no jogo. Você consegue, mas assim, você não consegue dar 5, 6 tocos pro jogo, tá? Não é uma coisa tão fácil. Mas isso aqui foi só para exemplificar para vocês, tá? E por que são essas recompensas de bônus são tão importantes, né, pessoal? Eu acho que eu já falei em outros vídeos também. Quanto mais escolhas ganhar, mais tem chance de você ganhar cartas especiais, ganhar equipamentos, ganhar anéis. Então, assim, você vai acumulando recompensas nos jogos que você pode ir usufruindo para ganhar cartas temáticas e para ir melhorando os seus jogadores também, tá? Você ir melhorando e progredindo com os seus jogadores. Agora eu vou voltar para o final, pessoal, porque a grande diferença das semifinais para as finais é o pré-requisito aqui, tá? Aqui, diferente daquela que são jogadores tocos com os jogadores do Detroit Pistons, aqui tem o pré-requisito do arremesso de 3 pontos. E para ganhar, e aqui a diferença, né, da recompensa bônus das finais para as semis, é que em vez de eu ganhar, aqui já está o equipamento, né, que é, vou voltar aqui, que é o equipamento antimatéria, tá, para você treinamento. Aqui é um ponto de interrogação, tá? E também diferente é que o pré-requisito para ganhar esse ponto de interrogação, concluir, né, esse 3/3 do ponto de interrogação, é ter o Stephen Curry na sua escalação e concluir 3 cestas de 3 pontos com o Stephen. Então, qual é a diferença, pessoal? O bônus princípio é o mesmo, tá? Não muda, independente de ser final ou não. O bônus, a quantidade de bônus também é o máximo é 16, e aí quanto mais cestas de 3 pontos você fizer no jogo, diferente do toco, ó, que como o toco é uma coisa mais difícil de se fazer, pessoal, multiplicava por 2 aqui para cada arremesso de 3 pontos. Nas finais não multiplica por nada. No caso aqui você precisaria fazer 10 cestas de 3 pontos para poder chegar ao topo 10 de 10 e ganhar 16 escolhas. Mas eu quero focar mais nesse ponto de interrogação, pessoal. O que é esse ponto de interrogação e por que é tão importante chegar às finais e estar sempre jogando, tá? Porque nesse ponto de interrogação são aqueles tags de cartas temáticas, tá bom? E aí pode vir de qualquer um, tá? Pode vir de uma coisa que você acabou de jogar, pode vir uma que você nem tinha acesso ao jogo ainda, nem tinha conta no jogo, tá? Mas o jogo já corria normalmente, então os temas já iam acontecendo. Então, por isso que é muito importante essa parte. Quando você conclui um jogo, e no caso, se você fizesse esse jogo e concluísse os 3 arremessos com o Stephen Curry, você ia ganhar o sorteio de algum tag de carta temática, que é muito importante, que é uma forma de você ir somando, pessoal, e ganhando as cartas dos temas anteriores. Quando eu digo tags, é isso aqui, tá? Não sei se vocês vão estar vendo esse vídeo nas sequências, enfim. Se não estiver, não tem problema. Eu mostro aqui, que são essas cartas aqui, tá, pessoal? Agora, que está em vigente é o tema coelhinhos, mas se a gente voltar aqui, ó, por exemplo, você pode entrar aqui no Carimbo de Jabá, é esse tagzinho aqui do lado, tá? Tem uns anéis, tá? Tem aqui o tag da Conferência Leste e aqui o tag do tema cestinhas, ó, colecionáveis, cestinhas. Use colecionáveis no catálogo para criar cartas.
Então, como o tema acabou, eu não tenho mais nenhuma forma de ganhar esse colecionável do cestinha, né? Esse tagzinho colecionável do cestinhas. A única forma que você tem de ganhar é jogando o torneio. E, evidentemente, você não consegue descobrir qual carta você vai ganhar, né? Você não consegue ter nenhuma garantia que vai vir o tema que você quer, mas é variado, é literalmente um sorteio, é um ponto de interrogação mesmo, né? Na hora de você ficar sabendo, quando você conclui. Então, por isso é muito importante jogar o torneio, tá, pessoal? Além de ser uma das formas dos jogos que mais vem escolha de bônus, também é muito importante para a gente progredir no jogo, tem esse plus, né? Diferente de outros modos, diferente do modo de desafios, tem esse plus de ter quando você chega às finais, tá? Ter esse ponto de interrogação, e quando você conclui o jogo, cumpre o pré-requisito, você é recompensado, né? Com um tagzinho de uma carta temática, de um item colecionável para conseguir uma carta temática, melhor dizendo, tá bom? Eu vou sair aqui, tá? Então, por isso é muito importante esse torneio. Hoje eu tô, né, no quartazo de titânio, né? Passei pelo solar e aqui tô no quartazo de titânio. Só vou mostrar aqui só para vocês verem como é igual para todos, ó. Aqui, ó. Apesar de ser um nível alto, cada interno jogador de OKC. Por enquanto não chegar nas finais, não vai ser um ponto de interrogação. Por enquanto, ainda é o anelzinho de Ágata, que também é muito importante, tá, pessoal? Às vezes você quer criar uma carta Ágata, né, de um tema passado, e o torneio ajuda bastante também. E uma coisa que eu preciso de pontuar, pessoal, que quando você conclui, né, você ganha um item do tema vigente, que no caso aqui o tema do torneio que eu estou jogando é o Quartazo Titânio, e aí eu vou ganhar, quando eu concluo, né, se eu vencer, são melhor de 7, né, mas se eu fizer um 4x0, um 4x3, enfim, se eu ganhar 4 jogos, né, eu sou beneficiado com um item, né, não necessariamente é uma carta. Aqui está o símbolo de uma carta, mas já teve torneios que eu ganhei e vem um equipamento, vem um anel, então não necessariamente é uma carta, mas na maioria das vezes vem carta. Saindo aqui, vou pro Crews, pessoal. Vou passar rapidamente, tá? Como eu falei, não é um formato de jogo que eu jogo, tenho o costume de jogar, tá? Mas basicamente é isso. Você cria um jogador seu, e você consegue participar de grupos, tá? Aqui tem um bate-papo aqui. Eu não me aventurei muito, então assim, não tenho muito conhecimento para passar, tá? Mas aqui, ó, tem bate-papo equipe, você consegue fazer parte de grupos. Então assim, eu não vou nem me alongar muito aqui, pessoal, porque como eu não tenho muito conhecimento, eu na verdade criei assim, de nível muito básico mesmo, só para poder passar alguma coisa para vocês. Mas eu não quero me aventurar muito para poder, como eu não tenho esse conhecimento, como eu já disse, eu não quero talvez falar alguma coisa que não seja verdade, enfim. E aqui eu tô no nível 5, aí aqui tem um desafio em grupo, ó, que aparentemente parece ó, se você vir, ó, é até interessante, ó, 7 itens colecionáveis do Coelhinhos, que é um tema agora, e 20 chaves de equipe elite. Interessante essa recompensa, as outras não eram, tá? Teve uma que eu olhei anteriormente, não era essa recompensa, interessante, mas, ó, ganhar 40 partidas no 1 contra 1, tá? Que é um número bem relevante, mas se for algo que você... é um formato mais street, né? Então, assim, se for uma forma que você gosta de jogar, com o seu jogador, você customiza da forma que você quiser. Pra quem gosta, pode ser interessante também, tá, pessoal? Só não é muita forma que eu gosto de jogar, por isso eu nem vou me aventurar muito por aqui, tá? Mas é um formato street, é um formato que você cria o seu jogador, pode fazer parte de grupos, deve ter bastante interação, né? Se você fizer parte... Eu só entrei num grupo aqui aleatório, mas se você entrar no grupo que você vai interagindo com as pessoas, pode ser bem interessante. Então, vai muito de cada um, mas como é um formato que eu jogo pouco, eu vou passar por aqui rapidamente. O Drills o treinamento, tá? Você vai concluir os treinamentos e vai passando. Aqui treino de arremessos, reação, às vezes tem supino, tem aquele teste muito do NBA Combine, né? Que são os novatos que estão entrando na liga, estão fazendo teste de estatura, físico, né? Tem um teste aquele de pulo, né? Para testar a estatura. Então, aqui tem 3 contra 3, tá? É variado. E eu não jogo esse aqui, pessoal, muito, porque primeiro que eu acho que para quem está começando é mais interessante. Eu jogava até bastante no começo, que você vai entendendo, é um espaço mais livre, né, para você praticar. E a recompensa também não é essas coisas, muitas vezes às vezes é um equipamento, não chega a ser um anel, às vezes é uma carta granada. Então, assim, como a recompensa, hoje eu já me considero não experiente, né, mas já tenho mais costume com o jogo, não faz muito sentido para mim praticar aqui nos exercícios. E também, como a recompensa também não é compensatória, eu não faço muito parte, tá? Mas para quem está começando é interessante, tá? É um espaço livre, então você pode errar, então é interessante.
Vou sair aqui e vou pro último, que junto com o torneio também considero bem importante, que é o Read to Read, se estiver certo a minha pronúncia. E pessoal, o Read to Read, ele tem suas particularidades, né? Primeiro, né, você escala o seu time, normal, tá? E aqui tem as explicações, ó. Confronto, ó. Aqui são incrementos, né, que você pode adicionar para ir melhorando o seu time, melhorando a partida. Ó. Ganhe pacotes. Tá, deixa eu ver se tem. Pacotes podem ser abertos por breve espera. Tá bom, deixa eu só ver se tem. Porque como eu não jogo com tanta frequência, pessoal, eu tenho algumas coisas que eu não sei. E hoje vai ser uma parte muito básica do Read to Read, que eu acho que eu vou trazer um vídeo só para ele, porque ele tem algumas particularidades, principalmente de jogo online, que é importante, tá? Mas basicamente é isso, pessoal. Por que isso aqui é tão importante? E eu vou falar só do modo offline. Porque você, da mesma forma que o torneios, você ganha muitas recompensas, aqui também, tá? São dois quartos, tá? 2 quartos de 2 minutos, tá bom? E você joga offline, mas contra times de outros usuários, tá bom? Você pega os times de outros usuários, tá? Você não joga contra o time do CPU, né? Da máquina do jogo. Você joga contra a máquina do jogo, mas com elencos de outros usuários, tá? Isso já é um pouquinho diferente, tá? E aí pode vir jogadores variados. E eu acho que outra coisa importante deixa eu entrar aqui em jogar, só para poder listar algumas coisas. Aqui, ó. Você consegue selecionar incrementos que te favorecem no jogo. Particularmente, eu nunca... Assim, por exemplo, os que disponíveis tem aqui, ó. Que eu posso adicionar. Salva troféus. Aí tem escrito, ó. Diminui a expectativa de percar menos torcedores. Isso é bem importante, tá? Porque os torcedores, ó. Quando eu tô com 2.500. Mas quando chegar em 5.500, ó. Você pode ter 5 pacotes disponíveis para... Sempre que você vence uma partida, vem uns pacotes para cá. Assim como o torneios, né? Como se fosse o benefício quando acaba. Só que a diferença do torneios é que fica liberado na hora. Aqui normalmente tem um tempo. Deixa eu só entrar aqui, jogar de novo. Ó, aqui você perde menos torcedor quando você perde. Aí tem a explicação, tá? Gerador de euforia, ganhe mais torcedores. Vou clicar aqui, tá? E aqui tem umas coisas também que eu dou. Aumente suas chances de um jogador fazendo bandeiras na enterradas. Se você adicionar isso aqui, quando você está jogando, pessoal, fica esse logozinho lá, tá? No jogo. Como eu disse, eu não vou me aventurar porque eu quero fazer um só disso e eu vou mostrar na prática. E aí são incrementos que você pode adicionar e lá na hora do jogo você melhorar, né, o seu desempenho. Eu não vou procurar, pessoal, porque vai ser um tutorial, mas não vai ser um gameplay, na verdade, vai ser um tutorial. Então, mas o que precisa você entender e por que é importante? Quanto mais envelope você adicionar aqui, tá? Mais chances você tem de ganhar coisas importantes. Eu fiz uns testes ultimamente e tem vindo muita coisa importante. Desde equipamento, tem vindo muita carta Pedra da Lua, Meteorito, tá? Cartas que normalmente até vêm também nos torneios, mas vêm com menos frequência. Então, assim, o Read to Read tem se mostrado um modo de jogo muito importante, tá? E as escolhas são variadas. No torneios, sempre o máximo é 16, tá? Aqui não. Aqui pode vir 9, pode vir 12, pode vir 18. Então, assim, eu diria que hoje eles estão em posição de igualdade, tá? De que é importante para você ir progredindo no jogo. A única diferença é que o torneios, quando você chega nas finais, tem aquele porém de você conseguir itens colecionáveis, né, de temas antigos. E só o torneio te propicia isso. Aqui não. Aqui você não consegue isso. Mas aqui você consegue cartas com mais rapidez, eu diria, tá? Quanto no torneio, para vir uma carta Pedra da Lua, para vir uma carta Meteorito, você tem que jogar vários jogos e dar sorte de clicar, né, e vir. Aqui não. Aqui eu joguei ontem, essa semana eu acho. E eu deixei 4 aqui esperando. Dos 4, 3 veio pelo menos uma carta Pedra da Lua e uma carta Meteorito, além das escolhas, tá? E dos equipamentos. Então, assim, é um formato muito importante. Então aqui eu vou voltar aqui pra vocês terem em mente que tanto torneios quanto o Read to Read são muito importantes, tá? Jogar os dois, porque são formatos de jogo que vão ajudar muito a progredir as suas cartas, tanto de cartas que você pode depois usufruir de temas antigos, né, dos itens colecionáveis, como melhorar as cartas do seu catálogo, do seu My Team. Tá bom, pessoal? O vídeo de hoje é isso, tá? Rapidamente passando aqui pelos torneios, falando tanto do Courtside Pass, desculpa, e dos formatos dos outros jogos, tá? Tanto o Read to Read e os torneios, que são os focos mais importantes depois do desafio, evidentemente. Tá bom, pessoal? Então é isso. Tamo junto. Até o próximo vídeo.